10, verso 25 em diante. É um texto realmente conhecido, bem comentado nas igrejas. Lucas 10, 25. O texto diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele lhe disse-lhe que está escrito na lei, como as lê? E respondendo ele, disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de toda a tua força, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-lhe ao hospedeiro, que lhe disse: cuida dele, e tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual pois destes 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Senhor Deus, obrigado, Senhor, desde já pela presença do Senhor nesta noite, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos renova, Senhor, e que nos impulsiona a continuar uma caminhada, Senhor, a qual nós estamos nessa terra, vivendo para o Senhor. Senhor, queremos ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Já lemos ela, Senhor, e que nesta noite o Teu Espírito Santo fique à vontade entre nós e faça, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Agradeço desde já. Todo mundo aqui já ouviu essa passagem, né? Acho que é uma passagem bem conhecida. E a pergunta que começo a fazer é: quem era aquele homem que indagou Jesus? Biblicamente não tem aqui um nome de alguém, mas o texto mostra a sua posição, o seu status no meio da sociedade. Era um doutor da lei. Os doutores da lei da época, eles eram aqueles homens que estudavam a fundo a palavra do Senhor, os mandamentos, os 5 livros escritos por Moisés. Ensinavam, né? A vida deles era a prática. Mas aquele homem, ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus, naquele momento, começa uma história maravilhosa. O que é necessário para a minha salvação? Você já se fez essa pergunta? O que é necessário para ser salvo? Jesus fala para ele, pergunta algo que é corriqueiro para aquele homem. Como diz os mandamentos?
E ele cita exatamente as mesmas palavras que Jesus falou em Mateus. Amarás o teu próximo, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. Com tudo que você tem, você ama a Deus em primeiro lugar. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse essas palavras em Mateus capítulo 22, verso 37. Ele disse exatamente as mesmas palavras que Jesus. A pergunta que eu começo a fazer: o que é amar a Deus de todo o seu coração? O que é amar a Deus com tudo que você tem? E eu falei que eu ia citar o namoro do Rony e da Jenny. Quando esses dois começaram a namorar, num encontro muito inusitado, numa célula, né? Esse aqui fez uma cantada que ninguém entendeu na época, mas começam a namorar, sabe? E ele trabalhava na área de elétrica, e nos finais de semana ele vendia frango assado. O sonho dele era, ele ia ser o galeta de ouro. Eita glória! Né? E a Jenny embarcou nesse mesmo sonho, né? Eu me lembro bem do dia que a Jenny, no domingo, no sábado, ela trabalhava a semana toda, e no sábado ela ia limpar frango para ajudar o Rony. No domingo, limpar frango. Ele vai ser a rainha do frango, igual o Rony. Glória a Deus. E ela chegava depois fedendo a franca. E um dia, não sei se foi aniversário, não sei quantos meses, um mês de namoro, ele tinha negócio de assar frango e cabia 25. A Jenny falou, ele está trabalhando pouco. 15. Ela comprou um mês de namoro. Ela comprou uma outra máquina que cabia 40. Você sabe o que esse cara chegou falando em casa? Mãe, aquela é para casar. Aquela é para casar. Glória a Deus. Como que você evidencia que você ama a Deus? Como que você evidencia que você ama a Deus? Pessoas aceitam Jesus hoje, mas não sabem quem é Deus. Pessoas aceitam Jesus e se entregam, mas começam um processo de acompanhamento, de estar na presença do Senhor, conhecê-lo a cada dia. E quando nós começamos a conhecer o Senhor Deus a cada dia, começamos a ser moldados, começamos a ser trabalhados, começamos a largar as coisas de lado, começamos a nos mover em prol do reino do céu. Quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, quando ele convidou ela para namorar, ele só conhecia a estética dela. Mas quando eles começam a
E ele fala, e passa os sacerdotes. O sacerdote vinha fazendo o mesmo caminho de Jerusalém para Jericó. Talvez o sacerdote estava lá no templo, adorando, ensinando, falando de Deus, falando a respeito de amor. E quando ele passa naquele momento, na hora de exercer aquilo que realmente ele falava, ele passa de largo e vai embora. Passa o levita que estava no templo, talvez, adorando a Deus, levando o povo à adoração. E quando passa, ele também passa de largo. Mas existia o improvável. Jesus estava falando. O samaritano, passou o samaritano, ele estava descendo naquele momento. E ele, se nós olharmos o contexto, Jesus coloca muito do improvável. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tinham seus problemas, as suas rixas lá atrás. Mas para aquele samaritano não importava nada disso. Os meninos eles falam, Jesus, senta aí. Muito ó. Para Jesus, para aquele homem não importava a diferença. E Jesus começa a perguntar para aquele homem: quem desses realmente amou o seu próximo? Quem amou o seu próximo? Será que nós, como já conhecemos a Cristo, nós não estamos agindo semelhante ao sacerdote e ao levita? A quem você ajudou? A quem você ajuda? A quem você ora? A quem você prega essa verdade? A quem é aquele que você pode falar: ei, eu estou ajudando com dinheiro, com aconselhamento, com orações, mas eu ajudo. E tem um texto na Bíblia que fala que a fé sem obras, ela é morta. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém, se você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de amar essa pessoa, faça, porque você estará colocando galardão sobre a sua coroa. Está lembrado quando Jesus uma certa vez falou assim: eu tive fome e não me deste de comer? Eu tive sede e não me deste de beber? Eu tive frio e tu não me vestiste? E eles perguntaram: quando, Senhor, que nós um dia te vimos e nós não fizemos nada pelo Senhor? Jesus fala: quando um daqueles meus pequeninos, quando nós estamos abençoando, orando, fazendo a obra do Senhor pela vida de pessoas, estamos cumprindo o ID de Jesus. Estamos cumprindo amar esse mandamento que Jesus deixou para nós. Sabe, nessa parábola existem as tipologias que nós falamos. Quem são os salteadores? Aquele homem que vem passando, que está na sua trajetória da vida e é afligido por algo inesperado. Na tipologia, essa pessoa que a ferido foi, às vezes é eu, é você, é alguém que precisa de Jesus. E existe sempre o nosso adversário, que vai tentar roubar, destruir, tomar aquilo que é seu. O diabo. O diabo vai tentar assolar a sua vida, vai tentar destruir você, vai tentar acabar com a sua história. E quantas vezes nós contamos com os levitas e os sacerdotes de dentro da casa do Senhor, aqueles que já conhecem. Quantas vezes pessoas necessitadas e nós dentro da nossa casa
pessoas necessitadas e nós passando de lado, fazendo de conta que não é nem conosco, não é nem a minha função. Na tipologia, Jesus é o bom samaritano. Na tipologia, Jesus é aquele que vem, Ele dá aquilo que é dele, Ele coloca sobre o seu cavalo e anda a pé, para te colocar seguro, para que você e as suas feridas não se abram mais. Ele pagou um preço quando ele chega na estalagem. O preço de Jesus foi a cruz do Calvário para alcançar as nossas vidas. Mas eu quero falar de um lugar seguro. A estalagem vem tipificar a igreja do Senhor. Aquele homem pega e coloca ele num lugar seguro, sendo cuidado, sendo tratado, sendo alimentado naquele lugar. Naquele lugar, aquele homem não tinha frio. Naquele lugar, as feridas deles estavam sendo cuidadas. E aquele mesmo homem samaritano, eu vou embora, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver alguma dívida ainda, eu pago. Jesus te trouxe para um lugar seguro, para ser cuidado e tratado. Sabe, e o dono da hospedagem está tipificando o pastor, está tipificando os líderes, está tipificando aqueles que verdadeiramente amam a vida de pessoas e que vão cuidar de pessoas. Jesus te trouxe para cá um dia com as suas feridas. Jesus te trouxe para cá com as suas dores. Ninguém te dando valor às vezes, ninguém te dando crédito para você ser cuidado, porque Ele pagou o preço para que você pudesse estar aqui nessa estalagem hoje. Mas Ele também está garantindo: eu vou voltar. O preço foi pago. E quando o samaritano ouviu aquela história de Jesus, aquela parábola, Jesus pergunta para ele e fala assim: olha só, quem destes três foi que amou o próximo? E ele olha e fala assim: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus vai lá e fala assim: julgastes bem, faze o mesmo e você será salvo. Faze a mesma coisa. Lá atrás ele tenta justificar a sua falta. Lá atrás, para justificar aquilo que ele não fazia, aquilo que ele não praticava, Jesus está falando: faz isso e você será salvo. Como você evidencia que você ama a Deus? Há quanto tempo você tem intimidade com o Senhor e você conhece a Deus? Quanto? Será que você não é um doutor da lei? Que apenas conhece, mas nunca praticou nada? Obrigado, Deus.
olhar o testemunho dela e ela falar do que Deus fez na vida e família dela. É olhar para Jefinho quando vem testemunhar e fala que Deus fez e como Deus libertou a sua vida. A retomada do Rony é uma caminhada no Senhor. Glória. Quando a gente olha para o Raul e se vê como Deus transformou e da onde Deus tirou a sua vida, da Jaciel e tantas outras pessoas. Ame. Ame Deus. Ame o seu próximo. E uma vez me perguntaram, melhor, eu ouvi um pastor falando, mas pastor, e aqueles que me ferem, aqueles que me agridem? Jesus falou, quantas vezes devo perdoar? Pedro falando, 7? Aí Jesus fala, 70 vezes 7. E eu ouvi um pastor falar, ele falou assim, se você não perdoa um homem mau, você não perdoa ele, não terá mais um homem mau, mas terão agora 2 homens maus. Você passou a fazer parte da mesma instância de um homem mau. Você já disse para uma pessoa hoje, eu te amo? O que você precisa hoje